Olá, sou Leandro Liberali e hoje falaremos sobre julgamentos. Não julgueis para não seres julgados. Quanta profundidade há nessas palavras proferidas por Jesus, quanta simplicidade e complexidade ao mesmo tempo. Você já pensou quanto nós, como humanidade, temos julgado equivocadamente em todos os tempos? Talvez por isso tenhamos que voltar e voltar para podermos reparar os erros, julgamentos e condenações que fizemos em muitas de nossas existências. E quantos de nós, ainda hoje, continuamos com nossos julgamentos? Julgamos as pessoas que não pensam como nós, as pessoas que não têm as mesmas condições financeiras, as pessoas que não professam a mesma fé, amigos que deixam de ser amigos por não concordarem por alguns assuntos. Mas nosso objetivo nesse vídeo não é nem julgar, muito menos criticar. Só queremos analisar atos, trazer reflexões e talvez reavaliar a maneira que vivemos. Afinal, Jesus não teria dito, segundo o texto contido no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a frase: pois com o critério que julgardes, sereis julgados. Acreditamos que é muito importante para o nosso avanço espiritual o ensinamento trazido por Jesus, pois isso envolve o perdão, a indulgência, a caridade. E para que pudéssemos ilustrar as questões sobre o julgamento, trouxemos uma história muito bela, mas também muito forte, escrita por Gibran Khalil Gibran, e que acreditamos se encaixar muito bem neste contexto para podermos analisar nossas vidas, nossos atos e nossos julgamentos. O livro é Espíritos Rebeldes, no capítulo O Lamento das Tumbas, que contaremos hoje ao sabor de nossa própria emoção. O Emir entrou na sala do júri e sentou-se na cadeira principal. À sua direita e à sua esquerda estavam sentados os homens mais destacados do país. Os guardas, armados com lanças e espadas, ficaram de sentinela, e o povo, que veio assistir o julgamento, levantou-se e curvou-se cerimoniosamente para o Emir, de cujos olhos emanava uma força que provocava horror em seus espíritos e medo em seus corações. Como a corte já estava pronta e a hora do julgamento se aproximava, o Emir levantou a mão e ordenou: tragam os criminosos um a um. Digam que crimes cometeram. A porta da prisão se abriu e dos cantos escuros da masmorra todos podiam ouvir o eco do chacoalhar das algemas, mesclados com os gemidos dos prisioneiros. Os espectadores estavam ansiosos para ver aqueles que iam emergindo das profundezas daquele inferno. Alguns momentos depois, 2 soldados vieram trazendo um jovem, com os braços amarrados atrás das costas. Seu rosto severo indicava nobreza de espírito e força no coração. Ele estava parado no meio da sala do tribunal, e os soldados recuaram alguns passos. O Emir encarou serenamente e disse: que crime cometeu este homem que está diante de mim? No que um dos homens da corte respondeu: ele é um assassino. Ontem matou um dos oficiais do Emir, que estava em missão importante nas aldeias vizinhas. Ele ainda segurava a espada ensanguentada quando foi preso. O Emir respondeu com raiva: levem este homem para o calabouço, prendam-no com correntes bem pesadas e, de madrugada, cortem-lhe a cabeça com a própria espada. Joguem seu corpo no mato para que os animais se alimentem dele e o ar possa carregar o odor de seu corpo apodrecendo aos seus familiares e amigos. O jovem voltou para a prisão enquanto o povo olhava-o com olhos piedosos, pois era um homem moço, na flor da idade. Os soldados voltaram à sala trazendo uma jovem de beleza delicada. Ela estava pálida e em suas faces apareciam os sinais da decepção. De seus olhos ainda caíam lágrimas e sua cabeça tombava ante tudo aquilo que lhe ocorria. Depois de olhá-la de cima a baixo, o Emir exclamou: esta mulher tão magra,
que está em pé diante de mim, o que fez?" Um dos soldados lhe respondeu: "Ela é uma adúltera. Na noite passada, seu marido a encontrou nos braços de outro. Depois que o amante fugiu, o marido a trouxe para a lei." O emir a encarou enquanto ela levantava o rosto sem expressão e ordenou: "Levem-na de volta para o calabouço. Deitem-na sobre uma cama de espinhos para que possa lembrar-se do lugar de repouso que ela sujou com seu erro. Deem-lhe vinagre misturado com bilis para beber, para que possa lembrar-se do gosto dos beijos que não valorizou. De madrugada, arrastem seu corpo nu para fora da cidade e apedrejem-na. Deixem que os lobos saboreiem sua carne." Quando ela voltou para a cela escura, o povo a olhava com simpatia e surpresa. Eles estavam assombrados com a justiça do emir. Os soldados reapareceram trazendo um homem triste, cujos joelhos batiam e tremiam, como uma árvore nova sacudida pelo vento forte. Ele tinha um olhar sem forças, fraco e amedrontado, era pobre e miserável. O emir o encarou com nojo e perguntou: "Este homem imundo, que é um morto entre os vivos, o que fez?" Um dos guardas falou: "Ele é um ladrão, que arrombou o monastério e roubou os vasos sagrados, que os monges encontraram em seu poder quando o prenderam." O emir o encarou e sentenciou: "Levem-no de volta para a prisão, acorrentem-no e de madrugada arrastem-no até a árvore mais alta e enforquem-no. Assim suas mãos pecadoras morrerão e seu corpo sem vida se transformará em joguete do vento." Quando o ladrão voltou para a prisão, o povo começou a cochichar entre si, dizendo: "Como ousa este homem fraco e herege roubar os vasos sagrados do monastério?" Neste momento, a corte suspendeu a sessão e o emir saiu sendo acompanhado por seu séquito e guardado pelos soldados, enquanto o público se dispersava e no lugar vazio se ouvia os gemidos dos prisioneiros. Gibran nos narra os fatos em primeira pessoa, como se realmente tivesse assistido todos esses fatos. E ele continua: "No dia seguinte, deixei a cidade e fui para os campos. Quando cheguei ao vale, vi um bando de corvos e abutres voando e descendo ao chão. O céu estava cheio deles. Quando prossegui, vi diante de mim um cadáver de um homem pendurado no alto de uma árvore, o corpo de uma mulher nua no meio de um amontoado de pedras e o corpo de um jovem com a cabeça cortada. Foi uma visão horrível. Enquanto minha mente sofria com essa visão, ouvi o ruído de passos que se aproximavam pelo caminho. Prestei atenção e vi uma jovem vindo por detrás das árvores. Ela olhou com cuidado para todas as direções e antes de se acercar dos 3 corpos que lá estavam, logo seus olhos caíram sobre a cabeça do jovem. Ela chorou copiosamente, ajoelhou-se e a abraçou. De seu rosto desciam lágrimas enquanto ela acariciava com seus dedos suaves os cabelos anelados e emaranhados com sangue, chorando com tanto sentimento que dava para sentir a dor em seu coração. A jovem arrastou o corpo até uma vala, colocou-lhe a cabeça delicadamente entre os ombros, cobriu-o com terra a cova improvisada, colocou a espada com a qual a cabeça do infeliz tinha sido cortada. Como a moça ameaçasse partir, dirigi-me a ela. A jovem tremeu quando me viu. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ela suspirou e disse: "Leve-me até o emir. Leve-me até o emir se quiser. Para mim é melhor morrer e seguir aquele que salvou a minha vida das garras da desgraça do que deixar seu cadáver como alimento para os animais ferozes." E eu lhe disse: "Não tenha medo de mim, pobre garota. Tocou-me o coração a morte desse jovem, mas diga-me, como ele salvou-a das garras da desgraça?" A moça contou.
Um dos oficiais do Emir veio à nossa fazenda para coletar o imposto. Quando me viu, olhou-me como um lobo que descobre a ovelha. Ele cobrou de meu pai um imposto tão pesado que mesmo um homem rico não poderia pagar. Então fui detida e levada em penhor para o Emir em garantia do ouro que meu pai não podia pagar. Implorei-lhe que nos poupasse, mas ele não se comoveu, pois era impiedoso. Gritei então por socorro, e esse jovem que está morto aqui veio em meu socorro e salvou-me. O oficial tentou matá-lo, mas meu protetor golpeou-o com a velha espada que estava pendurada na parede de nossa casa. Ele não fugiu como um criminoso. Ao contrário, ficou junto do corpo do oficial, morto, até que a lei chegasse e o levasse sob custódia. Depois de me ter contado essa história, ela virou-se e foi embora. Pouco tempo depois, vi um jovem que se aproximava com o rosto envolvido com um manto. Quando se aproximou do cadáver da adúltera, ele desdobrou o manto e colocou-o sobre o corpo nu. Então, tomou uma adaga que trouxera escondida e cavou um buraco, no qual colocou, com carinho e cuidado, a moça morta. Cobriu-a com terra, sobre a qual ia derramando suas lágrimas. Ao acabar a tarefa, o jovem arrancou umas flores de um canteiro próximo e colocou-as reverentemente naquele túmulo tosco. Quando ele ia sair, eu o parei e perguntei: que tipo de relação você tinha com a adúltera? O que lhe fez a vir a pôr a vida em risco para proteger o corpo nu desta mulher contra os animais ferozes? Quando me encarou, seus olhos cheios de pesar me explicou: eu sou o desgraçado por quem ela foi apedrejada. Eu a amava e ela me amava desde a infância. Crescemos juntos. O amor a quem nós servimos e reverenciamos era o dono de nossos corações. O amor nos uniu. Mas um dia ausentei-me demoradamente da cidade e quando voltei, descobri que seu pai a obrigara a casar com um homem a quem ela não amava. Minha vida tornou-se uma luta. Todos os meus dias se tornaram noite. Tentei dar paz ao meu coração, mas meu coração não se conformava. Finalmente, um dia, fui vê-la secretamente. Meu único propósito era ter uma breve visão de seus olhos e escutar o som de sua voz. Quando cheguei à sua casa, encontrei-a sozinha. Sentei-me ao seu lado e o silêncio era suficiente para nós. 1 hora havia se passado quando, de repente, seu marido entrou na casa. Eu pedi para que ele se contivesse, mas ele a arrastou para a rua e gritou: venham, venham, vejam a adúltera com seu amante. Todos os vizinhos se precipitaram e mais tarde veio a lei e levou-a até o Emir. Mas eu nem fui tocado pelos guardas. Depois de assim ter falado, o jovem caminhou em direção à cidade. Permaneci ali meditando sobre o cadáver do ladrão, pendurado naquela árvore imponente, ao qual se movia cada vez que o vento batia nos galhos, esperando talvez por alguém que o descesse e o estendesse na superfície da terra, ao lado do defensor da honra e da mártir do amor. 1 hora depois, uma frágil e miserável mulher apareceu chorando. Ela parou em frente ao homem, enforcado, e rezou reverentemente. Então subiu na árvore e roeu com os próprios dentes a corda de linho até que ela arrebentasse e o morto caísse no chão. Depois desceu, cavou uma vala e enterrou o ladrão ao lado das 2 outras vítimas. Em seguida, cobriu-o com terra, pegou 2 pedaços de madeira, fez uma cruz e colocou-a na cabeceira. Quando ela se dirigia para a cidade, iniciando uma caminhada, eu a detive, falando-lhe: o que fez você vir aqui e enterrar o ladrão? Ela me contou com tristeza: ele é meu fiel marido, meu companheiro dedicado.
é pai de meus filhos, 5 rebentos que morrem de fome. O mais velho tem 8 anos, o mais novo ainda de colo. Meu marido não era um ladrão. Era um camponês que trabalhou a terra do monastério, sustentando-nos com a pouca comida que os padres e monges lhe davam, quando ele voltava para casa ao anoitecer. Ele trabalhava para os monges desde a juventude. Quando ficou fraco, eles o demitiram, aconselhando-o a ir para casa e mandar seus filhos tomar o seu lugar assim que estivessem mais velhos. Meu marido implorou em nome de Jesus para que o deixassem ficar, mas eles nem o ouviram. Não tiveram a menor piedade dele, nem dos seus filhos famintos, que estavam chorando por comida. Meu companheiro dirigiu-se para a cidade em busca de emprego, mas não conseguiu nada. Então, ele foi sentar-se na rua poeirenta, estendendo a mão aos que passavam, pedindo e repetindo-lhes a triste história de sua vida. Sofrendo fome e humilhação, mas as pessoas se recusavam a ajudá-lo, acreditando ser ele um daqueles preguiçosos que não merecem esmolas. Uma noite, a fome torturava os nossos filhos, principalmente o menor, que tentava inutilmente mamar no meu seio, já seco. Então, a expressão do rosto de meu marido mudou, e ele saiu de casa protegido pela escuridão da noite. Entrou no depósito do monastério e arrastou para fora um saco de trigo. Assim que saiu, os monges acordaram de seu sono leve e o prenderam, depois de o surrar impiedosamente. De madrugada, levaram-no até o emir e queixaram-se de que ele fora até o monastério para roubar os vasos de ouro do altar. Prenderam-no e o enforcaram no dia seguinte. Estava apenas tentando alimentar seus pequenos filhos famintos com o trigo que colheu de seu trabalho, mas o emir o matou. Dizendo isso, ela me deixou ali sozinho, espiritualmente arrasado, e saiu. Agora diga você, que sabe dessa história, qual o julgamento que você deu ao emir? Você, sabendo das histórias individuais daqueles que foram julgados pelo emir, talvez tenha achado que tudo foi uma injustiça. Só para que reflitamos sobre nossos julgamentos, nossos conceitos, sobre a verdade e as verdades, pois as verdades de cada vida e de cada existência, somadas às tantas outras vindas à carne que tivemos, fazem com que entendamos que nossas vidas e as vidas de todos são multifacetadas, tal como se fosse um diamante. Só compreendemos os atos quando analisamos todas as faces, vendo-as como um todo. Quantas e quantas histórias existem por trás de uma história? Afinal, somos a soma de tudo aquilo que já vivemos e de tantas outras existências. Mas também pensamos, quantos de nós não julgaríamos da mesma forma que o emir ao saber somente das histórias parciais, somente uma das facetas das histórias de vida dos que foram julgados? Talvez por isso a recomendação de Jesus a nós para não julgarmos. A compreensão que temos com as falhas alheias é o cinzel que nos esculpe e nos transforma de pedra bruta em pedra rara. Então, meus amigos, meus irmãos, que nossos julgamentos possam ser feitos com o mesmo peso que esperamos que os outros apliquem ao nos julgarem também. E para finalizarmos, citaremos um trecho de um texto de Emmanuel que fala sobre os julgamentos. Se usarmos severidade para com os outros, seremos julgados pelos outros com rigor e aspereza. Se praticarmos em sociedade ou em família a hostilidade e a aversão entre parentes e vizinhos, encontraremos a antipatia e a desconfiança. Pequenas sementeiras de bondade geram abençoadas fontes de alegria. O trabalho bem vivido produz
o tesouro da competência. Todo dia é tempo de semear. Todo dia é tempo de colher. Não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça face a face. Meus amigos, meus irmãos, que a paz do nosso Mestre querido esteja conosco nesses dias em que a nossa fé é colocada à prova todos os dias. Que Jesus seja conosco hoje e por todo sempre. Muita paz a todos e até uma próxima.